podemos ter a palavra do Senhor dizendo: olha, não temas, 365 vezes na Bíblia. Mas se nós não tomarmos atitude para aproximar das promessas de Deus, nada vai acontecer. É por isso que o Senhor, quando Ele conversa com Israel, e é interessante que quando Deus confrontava Israel, no princípio, eles atendiam o chamado de Deus. Eles atendiam aquilo que Deus estava falando com ele. Mas de repente, escute só, passou o tempo, eles começaram a ficar imunes à palavra. Deus usava um profeta, nada. Quando o profeta falava aquilo que o povo queria, aquilo que o rei queria, que os sacerdotes queriam, aí todo mundo aceitava. Mas quando era aquilo que Deus estava dirigindo para eles, eles não aceitavam. Então nós chegamos aqui à conclusão que não a experiência, não a maturidade, mas nós envelhecemos espiritualmente. Você já parou para pensar nisso? Se nós não tomarmos cuidado, a gente envelhece espiritualmente. Olha, no princípio Deus falava, Israel voltava para Deus, tomava a direção, voltava àquela vida de conquista, de vitórias, e pronto, resolvia-se com Deus. Mas passou muitos anos, eles acostumaram com Deus. Acostumaram, sabe com o quê? Com a misericórdia de Deus. Mas esqueceram que a misericórdia de Deus, ela depende de uma vida de obediência. Nós vivemos em leis. As nossas leis humanas, nós temos direitos tremendos. Você pode pegar a nossa legislação, temos muitos direitos, mas os nossos deveres são inerentes a esses direitos. Os nossos deveres caminham junto. Isso significa que para alcançar os direitos, temos que complementar a nossa vida com os nossos deveres. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículo 23. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Sabe o grande problema nosso? O grande problema nosso é que nós temos problema com confronto. Nós estávamos almoçando hoje, aquele pinguim de gente, de 1 ano e 6 meses, a bispa chamou a atenção dela, ela não aceitou, reclamou, tentou bater na mão da bispa João. Olha só, 1 ano e 6 meses já não aceita confronto. Talvez antes disso, com 1 ano e qualquer coisa, você chama a atenção da criança, a criança faz bico, faz cara feia. Você já viu algum adulto fazer bico, cara feia? Quando é chamada a atenção? É assim que funciona com a gente. Nós não temos uma vida melhor, porque quando nós somos repreendidos pelo Senhor, o Senhor disse que nós deveríamos ser repreendidos para não sermos condenados com o mundo. E é nesse mundo sublime, nesse momento sublime, que Deus agora quer nos confrontar, não para nos ferir, não para nos envergonhar, não para nos deixar mal com ninguém, nada disso. É para entendermos que o caminho que a gente está tomando é um caminho errado, é um caminho que não vai trazer para nós nenhum lucro. Nosso maior problema é com o confronto. Quando nós somos desnudados, é aqui que demonstramos realmente quem somos. Nós temos 3 equipes, 2 equipes de homens, estamos formando uma, temos uma equipe de mulher e temos toda a igreja. Nós estamos aqui, beijinho, abraço, amém? Abraçamos, nos alegramos. Agora quer ver
calo. Pastor, mas é claro, eu quero dizer a você que eu não estou falando aqui de ser chamado a atenção no confronto para um conserto, não. Se eu te ofender, meu querido, se eu ferir você, como é que vai ficar? Discípulo aqui do Ademiato, você vai ficar muito feliz? Eu não sei. Você vai vir na igreja no outro domingo? Você vai continuar orando pelo seu pastor? Então o confronto é a prova dos 9 de quem nós somos. De quem nós somos. É no momento que nós temos problemas, dificuldades, confronto. É no momento que Deus diz: olha, você está errado, você tem que voltar-se para essa outra direção. É o momento que Deus nos chama a atenção. É no momento da exortação. É que nós vamos demonstrar realmente quem nós somos. E essa palavra aqui de promessa, é muito bom a gente falar que temos aqui o não temas 365 vezes na Bíblia. É muita. A impressão que é uma coincidência, né? Mas não, Deus está dizendo para nós todo dia, todos os dias: não se preocupe, não temas. Mas atrás disso, Ele está dizendo: não temas porque eu estou contigo. Ele fala isso em várias passagens. Mas principalmente, Ele está dizendo: não temas porque eu sou contigo. Mas Ele nos traz o entendimento de como nós devemos chegar para manter a nossa caminhada, sem temor, sem preocupação. Uma das condições para o Espírito Santo ser derramado e se manter em nós é nós reconhecermos que o Deus que nos fala, Ele quer o melhor de nós. Em Provérbios capítulo 1, verso 23, o Senhor diz assim: olha, convertei-vos pela minha repreensão. Gente, como Deus gostaria de que nós mudássemos simplesmente pela compreensão. Como Deus esperaria de nós se nós tivermos entendimento pleno pela palavra do que nós devemos fazer de certo, da maneira que nós devemos andar, não simplesmente para agradar. Nós não andamos na maneira de santidade simplesmente para agradar a Deus. É porque quando nós perdemos a direção, nós temos problemas sérios. É ou não é? Amém? Temos problemas sérios. Você está lá na sua empresa, começa a dar problema lá na empresa, que você daqui a pouco pode estar até desempregado. No relacionamento de amizade, começa a ter uns choques que daqui a pouco não existe amizade. Eu quero dizer a você que o princípio de relacionamento com Deus, ele não é o mesmo do mundo, mas ele preza pela fidelidade. Diga, fidelidade. E Deus não obriga-nos a nada sem que nós não tenhamos conhecimento do que nós devemos ou temos que fazer. Deus não exige nada de nós na nossa ignorância. Quando Deus fala conosco, é porque Ele já nos falou, Ele já nos ensinou, porque a sua palavra já nos foi trazida. Então, é por isso que a partir desse momento, Deus ele fica muito à vontade, principalmente no Antigo Testamento. Muita gente diz: olha, não devemos, ou pastor, para que pregar tanta pressão, tanta lei, se estamos no Novo Testamento? Se o do Novo Testamento é o Testamento da graça, eu quero dizer a você que Deus falava assim: olha, se vocês fugirem do livro dessa lei, você vai morrer. E eles morriam. No tempo da lei eram apedrejados, eram mortos, eram sacrificados. Aí você diz: mas nós estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça em que um homem, ele chega para um apóstolo e diz assim: olha, eu vendi uma propriedade por tanto. E não tinha vendido.
Ninguém era obrigado a dar todo o dinheiro de tudo que vendia, não. Mas tinha que falar a verdade. Diga verdade. Diga verdade. Alguém pode dizer verdade? Então era só isso que Deus estava esperando de Ananias. Falar a verdade. Olha, Pedro, eu vendi por 50 mil, mas eu estou aqui entregando 20 mil porque eu tenho algumas coisas para pagar, eu tenho algumas contas para pagar. Mas a Bíblia diz que ele mentiu, e no momento que ele mentiu, Pedro admoestou e Pedro trouxe a ele uma palavra de julgamento. Você vai morrer. E ele morreu. Foi no tempo da lei ou da graça? No tempo da graça, gente. Foi depois da igreja se formar. Aí vem uma mulher que é a esposa dele. Ele deve ter falado com a mulher assim: olha, quando Pedro perguntar, você diz que é X, tá bom? Bom, se houve essa conversa, a mulher repetiu a mentira de quem? Do marido. E como ela repetiu a mentira do marido, e ela tinha que obedecer ao marido, então não aconteceu nada com ela, não foi isso? Não, gente. Se alguém mandar você mentir, se você mentir, está pecando, você está errando. A mulher de Safira disse para ela: olha, o que eu disser você diz. Ela repetiu, ela obedeceu. A Bíblia diz que a mulher tem que ser obediente ao marido, e ela obedeceu, e ela foi morta. Não é essa obediência, não. Existe princípio, diga princípios. Os princípios de Deus são alienáveis. Os princípios de Deus não se misturam com as nossas maneiras de resolver os nossos probleminhas, de empurrar com a barriga, do jeitinho brasileiro. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Passando disso é de procedência maligna. Eu lembro que há cerca de 10 anos, um pastor muito conhecido, ele estava fazendo um debate na televisão e ele falou: olha, se o funcionário de uma empresa for corrigido a mentir pelo patrão, ele tem que mentir porque ele é empregado, está sob autoridade. A Bíblia diz que nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus. Amém? A mentira nos separa do amor de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus, cessa o tempo da ignorância. Acabou, gente. Não tem mais ignorância. Temos entendimento, compreensão. Então, quando o Senhor diz convertendo pela minha repreensão, Ele estava dizendo: olha, eu já dei a vocês princípios, eu já dei conhecimento, vocês já sabem o que eu tenho que fazer, o que vocês têm que fazer. Engraçado que é interessante que Deus está chamando, Deus está repreendendo. Sabe que muitas das vezes muitos pais não conseguem atingir os seus filhos porque resiste à repreensão, e aí cessa. Não existe aquele momento de trazer aqui para ele: olha, eu repreendi, eu briguei com você sabe por quê? Gente, às vezes a varinha ainda estava queimando no lombo das minhas filhas, e eu botava ela sentadinha na minha perna e falava para elas assim: você sabe que por que você apanhou? Elas diziam: sim, papai, sim. Então Deus, Ele estava dizendo: olha, vocês conhecem, se convertam dentro do princípio que eu tenho ensinado a vocês. Quando nós amostramos nossos filhos que o caminho do erro traz a vara, traz lá a chinelada, a palmada assim, temos que mostrar a eles o caminho que como se ganha por fazer a coisa certa. Você está prestando atenção aí em Provérbios 1:23? Olha só: convertei-vos pela minha repreensão, ponto e vírgula. Se parasse aqui,
nós entenderíamos um Deus que somente batia, somente exigia, um Deus que somente trazia maldição sobre o povo, somente exigia. Mas ele abre ali uma explicação linda, ponto e vírgula, é uma explicação linda. Eis que derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ele está dizendo assim: olha, se você abrir o teu coração e se arrepender, o teu coração se abrirá e você vai entender novamente tudo aquilo que eu já te ensinei. É isso que ele estava dizendo. Tudo aquilo que você já aprendeu e esqueceu, por isso que você está errando. Se você se converter, reconhecer que está errado, o meu Espírito virá sobre ti. Ele está dizendo: olha, você errou agora, porque você esqueceu. Em Abacuque, o Senhor fala assim: olha, escreve com letras grandes, para que mesmo na pressa, correndo, você leia. Ele está dizendo assim: quando você entrou por outro caminho, você perdeu a direção, não está lendo mais as letras grandes. Mas eu quero dizer a vocês que o meu Espírito vos fará saber as palavras. Vai entender novamente a tua vida do passado, em que você era fiel ao Senhor, voltará em nome de Jesus. A tua fidelidade voltará ao teu coração, porque a palavra de Deus voltará firme através do Espírito Santo. E a tua ignorância, meu irmão, a tua ignorância vai ficar para trás. Muitas vezes você olha para você, alguém olha para si e diz: puxa vida, não tem jeito, Deus já me abençoou tanto, eu esqueci o que Deus fez por mim. E aí conta as experiências daquilo que está fazendo, dos erros que estão cometendo, e aí a gente começa a compreender que perdeu o parâmetro, perdeu o princípio, perdeu a palavra. Mas a palavra aqui diz que quando nós convertemos, isso aqui é atitude. Diga, atitude. Temos que tomar uma atitude. Ou a gente quer viver bem ou não. Hoje eu cheguei para alguém e falei assim: você quer viver bem ou não? Fica parado o tempo todo, fica sentado, tem que caminhar, tem que se exercitar, por isso que está passando mal. O que você quer? Você quer viver bem? E a pessoa abaixou a cabeça, porque eu estava trazendo uma palavra lógica. Eu quero dizer a você que a palavra de Deus é lógica, amém? Quando o Espírito Santo, ele faz fluir em nossos corações o entendimento daquilo que Deus já nos deu no passado, nós agora começamos a viver a fidelidade do passado, amém? O Senhor está dizendo assim: tudo de bom, tudo de melhor que você vivia diante do Senhor poderá voltar agora, amém? O teu melhor, a maneira que você agia diante do Senhor, o Senhor pode e quer fazer. Se você ganhava alma, se você cuidava de pessoas, se através de você demônios eram repelidos, tudo volta em nome de Jesus. Diga para o teu irmão assim: vai voltar, meu irmão, a unção vai voltar sobre a tua vida, o poder, a autoridade do Senhor vai voltar sobre ti, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Outra atitude aqui, meu querido, Provérbios capítulo 1, versículo 32. Ainda no capítulo 1, no verso 32. Porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Se a gente juntar no versículo 23, o Senhor está dizendo assim: olha, sabe por que você errou? Porque você ouviu quem não deveria ouvir, porque você atendeu de conselhos daqueles que não poderiam trazer controle e domínio sobre a tua vida, porque o conselho do ímpio não é conselho de pessoa que está lá fora, não, meu irmão. O pior ímpio é que está dentro da igreja, conhecendo a palavra e praticando todos os erros. Essa é a pior impiedade que existe. O Senhor Jesus, certa vez, ele conta a história de 10
crentes. Ele chama de virgens. 5 eram prudentes, 5 loucas. Mas todas eram virgens. Todas eram crentes. Mas 5, a metade, decidiu acertar. A outra metade não é que decidiu errar. Ninguém decide errar. Ninguém sai da direção de Deus porque quer. É quando nós começamos a dar ouvidos ao desvio dos nécios. E aqui diz: o que der ouvidos habitará em segurança, estará tranquilo, sem receio do mal. Aquele que ouve o Senhor, que mantém os ouvidos atentos à voz de Deus. Quem tem sido referência para a sua vida? Meu querido, quem tem sido referência na tua vida? Seus amigos que não conhecem a Deus? Ou quem sabe alguém até que está na igreja, mas está dando aqueles conselhos miseráveis, conselhos para destruir a tua família, conselho para destruir o seu ministério, conselho para que você se afaste dos seus irmãos, para que você saia de certa área que Deus tem te colocado. Você tem dado ouvido? É isso que está dizendo: o desvio dos nécios os matará. Nós temos visto pessoas mortas espiritualmente dentro da igreja, não tem força. São pessoas que muitas vezes olhamos aqui, aparecem na igreja uma vez por mês, no mais 2 vezes por mês, já não tem alegria da salvação, vem para a igreja com medo. Nós temos que ter muita preocupação com o medo. O medo pode trazer emoções não verdadeiras. Emoções não verdadeiras. Temos que ter muito cuidado com isso. Isso eu vou falar mais à frente. Aqui está dizendo, olha, o que der ouvido ao Senhor habitará em segurança, estará tranquilo, sem receio do mal. Eu sei que muitas das vezes nós esperamos, ainda mais esse ano, que o Senhor Ele nos deu essa direção de o ano da atitude, o tema da atitude. Mas quando nós falamos aqui, meu irmão, em atitude de promessa, não seria apenas, eu tinha certeza, que não seria um grande momento aqui de línguas estranhas. E quando fala em promessa, nós falamos do melhor para nós. É ou não é? Quando fala em promessa, é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sente já no coração que estamos recebendo. Mas para chegar às promessas até nós, temos que tomar o caminho da responsabilidade, da fidelidade, a direção, porque nós queremos ouvir aquilo que a gente quer, aquilo que agrada os nossos ouvidos. Eu sei que muitas vezes as pessoas, eles se alegram muito quando recebem algo. Jesus caminhava com multidões, como é, gente? Multidão, gente, era 5 mil, 3 mil. Atrás de quê? Atrás do peixinho, atrás do pãozinho, atrás da curazinha do filho, atrás da cura do cego, do aleijado, da filha que está quase morrendo. Era essa multidão que acompanhava Jesus. Nós temos que ter muito cuidado. Que tipo de multidão que acompanha o ministério, uma igreja? Porque quando Jesus começou a falar sério, como nós estamos falando aqui, de responsabilidade, Jesus olhou assim, meu filho, não tinha mais multidão não. Tinha os 12 discípulos, e quiçá no meio deles ali, alguns querendo já, quem sabe o Judas já estava querendo fugir, porque ele estava sendo confrontado. E o Senhor diz, e você, vou continuar? E eu pergunto a você, você quer continuar vivendo uma vida, escuta só, vivendo um evangelho mascarado, enganado, ou um evangelho que te traz responsabilidade para você estar diante do Senhor todos os dias, para que no momento que Jesus vier, você está preparado para o arrebatamento da igreja? Esse é o verdadeiro evangelho, não é o evangelho
fidelidade. Não é somente o evangelho de louvor, de adoração, de dança, não. É o evangelho em que a palavra deve produzir em nosso entendimento a compreensão do que nós estamos fazendo, que nós devemos fazer, do que deveríamos fazer e do que Deus quer que nós façamos. Esse evangelho de responsabilidade, essa mensagem de responsabilidade é pouco querida por muitos. Indo mais à frente um pouquinho, Provérbios capítulo 2, versículo 3. Sim, se clamares por discernimento e por entendimento, levantares, alçares a tua voz, e se o buscares como a prata e o procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Meu querido, qual a riqueza maior que nós temos? Muitas vezes lutamos por coisas pessoais, pela nossa vida financeira vitoriosa, mas nós não lutamos por uma vida espiritual vitoriosa. Aqui a palavra diz que você devemos procurar a vida espiritual como nós procuramos a prata, o ouro. Assim como você precisa de dinheiro, você precisa da graça do Senhor. Assim como você quer enriquecer a sua vida material e física, você deve enriquecer o chamado de Deus na tua vida. Amém? Você está entendendo, meu querido? O Senhor está dizendo através de Provérbios, do sábio Salomão, dizendo assim: olha, da mesma maneira que você luta para se enriquecer, para ter dinheiro, que é um direito teu, porque se você quiser e ouvir o Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Assim como você se esforça tanto para ganhar dinheiro, Ele está dizendo: assim como você se esforça tanto, procure se esforçar para ter discernimento e entendimento. É isso que o Senhor está dizendo. Quem precisa de dinheiro aí? Todo mundo precisa. Eu não vou distribuir não, pode deixar. Eu vejo você, não precisa, pastor, vai dar, não vai dar. Quem precisa de dinheiro? Precisa. Quem não precisa, passa para mim. Eu aceito. Agora, quem ama o dinheiro? Sabe por que Deus, Ele nos capacita a melhorar financeiramente? Em primeiro lugar, para testemunho de Deus na nossa vida. Amém? Para testemunho. Porque o Deus, dono do ouro e da prata, Ele quer que seus filhos vivam no mesmo nível. É isso que Ele quer. Em primeiro lugar. E segundo, quando o Senhor Ele nos dá, Ele quer que nós também distribuamos. Não é distribuir tudo não, meu querido. A Bíblia fala que você tem que olhar pelo pobre. Você sabia que as maiores empresas americanas, os proprietários não são evangélicos, mas ele investe na vida de pobres e cada vez mais enriquece a empresa? Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que abençoa o pobre é honrado por Deus. E não interessa, a alma dele vai até para o inferno, mas aqui na terra ele ganha dinheiro, porque ele está abençoando o pobre. Então, o cristão é abençoado primeiramente para a glória de Deus. Diga, para a glória de Deus. É para o testemunho de Deus. Segundo, meu irmão, está na tua mão, não é para você. Vai passar, você vai poder comprar tudo que você pode comprar, mas você tem que abençoar aqueles que estão precisando. O grande problema da igreja de Cristo hoje é exatamente essa. Cada um está olhando para o seu umbigo. Eu vejo igrejas ricas que não têm um investimento social na igreja. Até a gente faz uma campanha, fala baixinho para ninguém ouvir aí fora. A gente faz uma campanha de alimentos. Ninguém traz. É meia dúzia de gente. Escute só, o Senhor Ele está dizendo que quando nós procuramos a prata, procuramos os tesouros escondidos, Ele está dizendo que nós estamos querendo benefício. Amém? Mas ao mesmo tempo, lembrando aquilo que tem sempre nos últimos dias falado, que de repente
Davi, ele olha, todo mundo estava trazendo muito ouro, muita prata, muito material para fazer um tabernáculo que Salomão haveria de construir. E ele ali agradece ao Senhor. Quantos de nós agradecemos ao Senhor? Obrigado, Senhor, porque eu tenho trabalhado, eu tenho conseguido dinheiro, eu tenho conseguido movimentar a minha conta. O gerente está feliz comigo, porque o gerente só fica feliz quando o teu depósito está bonito, né? Ele liga para você. Eu lembro que na minha época ele dava cafezinho e tudo. Aí uma vez a coisa ficou ruim, o gerente passava assim, fingia que não me via, com medo de pedir empréstimo. Então, gente, é um direito nosso, a nossa vida financeira é um direito nosso. Agora, até onde esses valores estão interferindo na nossa vida espiritual? É isso que o Senhor está falando aqui em Provérbios 2 e 3. Você clama por discernimento e por entendimento. Muitas vezes a nossa oração é: Senhor, abençoe isso, Senhor, me dá dinheiro para isso. Aí a gente não pede: Senhor, eu quero entendimento para alcançar vidas. Senhor, eu quero sabedoria para pregar, para evangelizar. Pensa direitinho. Quantas vezes nós temos pedido ao Senhor isso? Sabedoria para ganhar almas, para cuidar de vidas. Aqui o Senhor está usando em Provérbios, dizendo: olha, com o mesmo fervor que você trabalha assim, e você ganha o teu dinheiro, é um direito seu, sim. Você trabalhou, não atarás a boca o boi que debulha. A Bíblia fala muito bem sobre isso. Você tem direito porque você trabalha, mas você tem que buscar o reino de Deus, os princípios espirituais que Deus está esperando, aguardando de cada um, porque toda essa cidade aqui depende da gente, meu querido. Toda essa cidade. É muito fácil a gente falar das misérias, das desgraças que acontecem ao redor da nossa cidade, mas esquecemos que Deus está esperando em nós. Amém? Deus está esperando através de você, meu querido, através de mim. Com a mesma gana que você trabalha para conseguir o teu dinheiro, o Senhor está dizendo assim: com a mesma gana, com o mesmo prazer, busque o conhecimento, busque a profecia, busque o entendimento. Lá no capítulo 3, versículo 9, o Senhor, ele fala assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Escute só, nós cantamos aqui: o Senhor é digno de honra, de louvor e adoração. Nós muitas vezes dedicamos ao Senhor apenas alguns momentos aqui e achamos que nós estamos honrando o Senhor somente com isso. Eu quero dizer a você que você honra ao Senhor quando você dá um testemunho lá no seu trabalho, amém? Lá no seu colégio, lá na empresa que você está administrando, onde você estiver, você honra ao Senhor. E aqui em Provérbios 3 e 9, nós temos que, o ensino tem que ser completo, está dizendo que quando você entrega dízimos ao Senhor, você está honrando ao Senhor. Aqui está dizendo que quando você entrega as suas primícias, você está honrando ao Senhor. Isso está dizendo que quando você não entrega ao Senhor os seus bens, dízimos, oferta e primícia, você está, ou você honra ou honra ou desonra. Não tem meio termo. Ou eu estou honrando ao Senhor com a minha vida, onde eu trabalho, onde eu moro, com as pessoas que eu me relaciono, ou eu estou desonrando ao Senhor com a minha vida, com o meu testemunho. Não tem meio termo. Nós pensamos em bênçãos pessoais. Eu gostaria aqui de falar numa bênção especial que todo mundo precisa, que é a bênção material. Todos nós aqui precisamos de dinheiro, não tem como fazer nada, a igreja não anda sem dinheiro. E aqui diz, Provérbios 3 e 9, honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você quer abrir uma vida de conquista financeira na tua vida? Isso aqui não é invenção, é a Bíblia, está escrito aqui. Você quer que se encha
Aí ele está dizendo, para isso, para transbordar a tua vida financeira, física, material, você precisa ser dizimista, precisa ser primicista e ofertante. É o que a Bíblia diz. Amém? Amém? Se nós queremos manter em bênçãos materiais, precisamos da bênção da fidelidade. Esse aqui eu vou falar mais à frente. Eu gostaria de terminar aqui com uma palavra muito interessante para nós. É praticamente a repetição do versículo 2, do segundo ponto que nós fizemos aqui. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios 2 e 20. Nós lemos 1, 32 e 33, só para terminarmos aqui. Eu convido vocês a ficarem em pé em nome de Jesus. Em Amós capítulo 3, versículo 3, Deus ele começa a mostrar a Israel, a Judá, porque eles tinham entrado por caminhos que agora estavam trazendo perdas na vida deles. E no capítulo 3, verso 3, o Senhor, uma das explicações bem lógica, ele diz assim: como andarão juntos se não estão de acordo? Isso aqui é uma pedra no sapato de quem quer casar de qualquer maneira. Pastor, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Gente, aqui está falando de acordo espiritual. Deus está dizendo para Israel assim: sabe por que vocês perderam todos os direitos? Porque vocês andaram com pessoas, com povos que direcionaram vocês para uma vida de perturbação espiritual, se voltaram para outros deuses. Deus está falando isso. E aqui ele diz assim, olha, aqui ele fala o aspecto positivo, né? Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos. Eu não sei porque essa mensagem aqui teve essa repetição. Deus sabe. Eu não sei com quem todos vocês têm andado, caminhado. Não sei com quem todos vocês aqui tiram suas dúvidas, pedem conselhos. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É o Salmo número, versículo 1. Feliz. Aí diz assim, que não anda no conselho dos ímpios, nem anda na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo, tem gente que não se mistura, mas recebe conselho. Tem outros que recebem conselho e ainda se mistura. Aí está mal arranjado. Se nós andamos com pessoas de caráter duvidoso, eu conheço muitas pessoas que perderam direção, perderam o norte, perderam princípios. Porque, pastor, então eu tenho que ser um alienado nesse mundo. Meu querido, você vai escolher. Ou você anda com quem vai trazer bons conselhos, alguém que vai te direcionar para o melhor, ou então você anda com esses conselhos que a gente vê por aí. Você abre a TV Globo, né? A semana passada eu vi um capítulo da novela e tanta gente falava isso. Meu Deus, bastou um capítulo só para eu ficar horrorizado. Senhor, o que é isso? Esse é o alimento que o povo está recebendo. Esse é o alimento que muitos
muita gente não está aqui quinta-feira. Quinta-feira foi uma bênção. Quem estava quinta-feira aqui? Quinta-feira o Senhor trouxe uma palavra mais, né? Menos chicote um pouquinho. Eu não sou chicoteador, não, mas é o Senhor que está nos chamando a atenção. Eu quero dizer a você que quando o Senhor fala com você, Ele fala comigo também. Nós estamos aqui ouvindo. É você que está falando, né, meu filho? Pior para mim, porque a quem muito é dado, é mais cobrado. Muito mais cobrado. Feche os teus olhos em nome de Jesus. O Senhor, Ele nos chama a atenção para que reconheçamos que a nossa capacidade vem da palavra. Tudo que podemos ou que possamos ter para ter vitória na nossa vida pessoal, individual, espiritual, emocional, é a palavra de Deus. Tem resposta, tem direcionamento para tudo. Eu quero dizer a você, pode falando com Deus aí, pode falando com Deus. Aproveita você e Deus agora, meu querido. E Provérbios 13:5, não precisa abrir não. É como você vê na sua casa. O Senhor fala assim: eu confio no coração no Senhor, de todo o seu coração. Não se estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor está dizendo assim, ó, coloca Deus nos teus caminhos e vê se os teus caminhos são certos. Coloca a palavra dele nos teus caminhos para ver se a palavra dele tem tido atuação na tua vida. O nosso reconhecimento, reconhecemos que tudo que recebemos do Senhor é a sua palavra. E conhecimento e entendimento não vão chegar a lugar nenhum. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Eu tenho conhecimento e entendimento da Bíblia, mas não chego a lugar nenhum se eu não usar a sabedoria dessa palavra na minha vida. Você pode ler a Bíblia, pode fazer cursos teológicos. Se a palavra não participar do nosso agir, se as nossas palavras não forem direcionadas pela palavra de Deus, se as nossas ações não forem direcionadas pelos conselhos do Senhor, por isso que ele diz: bendito é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está dizendo assim: bendito é o que não anda, mas bendito é aquele que ouve a minha palavra.